Federal? Essa quantidade é a quantidade correta? Não é a quantidade correta? O que vai mudar no país a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Fabíola, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela preenche um vácuo que foi deixado propositadamente pelo Legislativo. Agora, evidentemente, não vai resolver todos os problemas, vai atenuar um drama, né? Qual é o drama? Hoje, embora o Congresso Nacional tenha deliberado em 2006, já faz tempo, que o consumidor de drogas, e não só de maconha, todo tipo de droga, ele não pode ser equiparado, do ponto de vista penal, ao traficante. O Congresso decidiu isso e decidiu que o dependente de drogas, de entorpecentes, ele deve ser tratado como um problema de saúde pública e não deve sofrer senão sanções administrativas, sanções socioeducativas. Então, trabalhos comunitários, atividades educacionais, frequentar um estabelecimento do Estado que o ajude a atenuar a sua dependência. Então, essas são as penas que o Congresso, lá em 2006, determinou que fossem aplicadas ao usuário de drogas. Mas o Congresso não estabeleceu o parâmetro para distinguir usuário de traficante. Então, criou-se o que a, a ministra Carmen Lúcia definiu como é, o império de quem aplica a lei na ponta. Então, com base nos seus preconceitos e não apenas nos seus conceitos, o policial, quando aborda alguém com uma certa quantidade de drogas, trata como traficante e encarcera, manda para a cadeia por flagrante de tráfico uma pessoa presa com determinada quantidade de droga e a mesma quantidade ou uma quantidade até superior, em outro lugar, se a pessoa é mais branca do que a anterior ou se foi flagrada num lugar mais rico da cidade, essa pessoa é tratada como usuário, como consumidor da droga, e aí não vai para a cadeia. Então, o Supremo, a quem cabe julgar os casos todos, foi compelido a definir uma regra. Foi instado por uma ação da Defensoria Pública de São Paulo e definiu uma regra. E essa regra é absolutamente arbitrária. 40 gramas. Poderia ser 25 gramas, como alguns ministros opinaram. Poderia ser 60, como outros ministros preferiam. Mas o Supremo optou pelo meio termo e aí chegou a esses 40 gramas, que é uma gramatura absolutamente arbitrária. Mas tem-se hoje algo de concreto para diferenciar o usuário do traficante. Por que eu digo que não vai resolver o problema? Porque o Supremo, submetido à pressão, à polêmica, e esse é um assunto polêmico no mundo inteiro, o Supremo, na decisão final, e eu assisti à sessão, o Supremo, ao definir a tese, e essa tese vai valer, tem o que eles chamam de aplicação geral, então vai valer para todos os processos que estão correndo no judiciário no país inteiro. Então, eles criaram, injetaram na tese uma série de atenuantes. Então, não será apenas a quantidade de droga que vai definir se a pessoa é usuário ou traficante. O Supremo determinou que o agente da lei, o policial, o delegado, ou mesmo o juiz, ele pode considerar as outras circunstâncias que estão presentes na prisão. Às vezes o cara está com 40 gramas, mas tem no carro dele uma balança para pesar drogas, ou tem uma caderneta com telefones de consumidores de drogas. Então, embora ele esteja com 40 gramas, ele pode ser considerado como um mercador de drogas, um traficante de drogas, ele não é apenas um consumidor. Então, dependendo das circunstâncias, ainda vai ser possível a polícia enquadrar na ponta alguém com pequena quantidade de drogas como um traficante. Então, ficou de, de uma zona de dúvida que oferece a quem quer agir de má fé, com má vontade, com pessoas pobres, com negros e tal, o policial ainda tem elementos para subverter
este princípio de que o consumidor não pode responder penalmente, apenas administrativamente, né? Mas melhorou muito a situação. E o Supremo deliberou também, isso está escrito na decisão final, que valem essas 40 gramas como o critério para distinguir usuário de traficante, até que o Congresso Nacional delibere sobre a matéria. E o Congresso não deliberou. Então, o Supremo, provocado, tomou uma decisão. Não é a decisão, não é uma decisão inquestionável. Essa quantidade de drogas é algo arbitrário, não vai resolver todos os problemas. Há ainda uma zona de discricionariedade na aplicação da lei que pode levar a algumas injustiças na ponta da execução da lei, lá onde o policial encontra o cidadão no meio da rua, mas melhorou a situação, ficou menos pior a situação. Então, não vai resolver, mas foi uma decisão absolutamente corajosa, adequada, e o Supremo como que intimou o Congresso a tomar uma decisão. E a decisão não pode ser simplesmente, proíbe tudo quanto é tipo de droga, consumidor ou traficante vai ser tratado da mesma forma. Não, não pode. O Supremo decidiu que isso é inconstitucional, porque a Constituição determina que todos são iguais perante a lei. Você não pode igualar consumidor com traficante. Não faz nexo isso, Fabiola. Aliás, antes de ouvir o Sakamoto sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o que vai mudar no nosso país em relação às pessoas que fumam maconha e as pessoas que andam com maconha na rua e até mesmo, será que vai acontecer uma revisão, né, dessas pessoas que estão presas? Porque, como a gente trouxe até as informações recentemente, 42 mil pessoas estão presas por porte de maconha inferior, inclusive, a 40 gramas. Hoje, aqui na página do UOL, tem uma reportagem muito interessante que está entre as nossas mais lidas, que fala, e agora, da delegacia, perde réu primário? O que acontece se você for pego com maconha? Por exemplo, a pessoa fuma maconha, ela vai viajar com maconha, pode pegar um avião com maconha? O que vai acontecer, né? Bom, o ilícito administrativo é uma conduta proibida, mas não é tratada pelo direito penal, e sim pelo direito administrativo. Isso é o que explica o advogado Emílio Figueiredo, ouvido aqui pela nossa reportagem. A corte definiu que a quantidade de maconha, ela é de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. É a máxima permitida para uma pessoa ser considerada usuária e não traficante. Ou seja, estar com uma quantidade descrita não é um crime, mas é uma infração, como as de trânsito. Um exemplo é a lei do fumo, que não criminaliza o uso de tabaco, mas diz que é um ilícito fumar em local não permitido. O STF determinou, no entanto, que o usuário deve ser encaminhado para a delegacia. No local deve ser feita a pesagem dessa maconha encontrada pelos agentes policiais. Como não tem caráter penal, quem for abordado com a droga até 40 gramas não perde a condição de réu primário. Segundo o Emílio Figueiredo, advogado, diz que esse foi um ponto facultativo, pacífico, nesse julgamento, que o usuário não pode ser tratado como criminoso. Já havia jurisprudência sobre o porte de maconha não gerar perda de réu primário. E qual vai ser a punição, então? Segundo o jurista, pessoas que cometem esse ato ilícito administrativo podem receber alguma advertência ou ter que passar por um curso educativo, mas isso não está claro.